Muito bem, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejamos, todos bem-vindos nesta quarta-feira e esperando, claro, que a quarta-feira esteja sendo ótima para todos vocês, já durante o dia e que se estenda noite adentro com muita paz, muito amor, muita tranquilidade, E a gente tem sempre que agradecer que mais uma vez podemos estar juntos, estamos juntos, Estamos nos reunindo para que possamos assim dar uma estudada, dar uma olhada naquilo que o Evangelho tem para nos dizer, também naquilo que Joana de Ângeles tem para nos dizer e, claro, depois fazemos a nossa oração, aquilo que nós falamos. Opa! Parece que voltamos, Deu uma pequena travada aqui, a questão da internet. Fica lá reconectando e fica girando. Mas estamos de volta. E com vocês aí, com a graça de Deus, Como dizemos, sejam todos muito bem-vindos. E aí nós já vamos dando aqui os boa noites que vocês nos dão, claro. E aí a Sônia Martins nos dá o boa noite, o Erickson Falcão também, claro. Paz de Cristo com todos nós. Denise Holland, Tauninha Pericinoto, a psicanalista conosco, Luana, a Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo, Eliseu Gasparino também, a Bárbara Santana Nery, a Márcia Siqueira, Rômulo de Magalhães, vocês todos chegando aqui, deixando seu boa noite, bacana, e vamos, temos também alguns amigos aqui, que estão conosco e estão conosco também, deixando o seu like bacana, como a Denise, o Erickson, a Bárbara, que está conosco, Eliseu, Márcio Siqueira, o Rômulo, a Toninha, Helenice Zorzeto, daqui a pouco nos veremos no Paz e Amor, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo também conosco. Então, todos bem-vindos, sejamos bem-vindos. Também nós vamos ter hoje no Evangelho, deixai pai, mãe e filhos dentro desse capítulo, que é aquela moral estranha, daquelas coisas que estranhas que chegaram até nós que Cristo disse. Mas como eu falei, é muito a se tomar cuidado com as traduções pela questão da própria língua hebraica, se considerando que foi depois traduzido, colocado por gregos, foi na Grécia, a montagem do Evangelho. E hoje então esse, deixai pai, mãe e filhos, e vamos ver daqui a pouco o que quer dizer com deixai pai, mãe e filhos, inclusive foi citado no Evangelho de ontem, Mas Joana de Ângeles fala aqui para nós hoje sobre uma questão que é comum hoje em dia para todos nós. Uma das características de nossa época é a ansiedade. O que vem a ser a ansiedade? Quem é o ansioso? Essa é a pergunta 161 do livro Joana de Ângeles Responde, e ela vai nos trazer então algumas respostas, dar umas orientações para todos nós. Vamos cumprimentando então já os aniversariantes do dia, a Carmen Souza, que é de Campinas, Marcos Rodrigues de Castro, no Paraná, Fabiana Dias de Cafelândia, São Paulo, Vilma Veiga de Itabuna, Bahia, Grande Bahia, Thalita Oliveira de Montemor, aqui pertinho, o Ítalo Moreira de Americana, está aqui em Americana, grande abraço, Ítalo. A Jaciara Malavase Gonçalves também de Americana, colega nossa do tempo de trabalho, de há muito tempo. Grande abraço também para você, Jaciara. Também a Maria Aparecida, que não tem a cidade onde ela está residindo, pelo menos no Facebook não localizei. Então, para todos vocês, aniversariantes do dia, muita saúde, muita paz, muito amor, celebrem, muito, é mais um ano conquistado, mais um ano de muita felicidade para todos vocês, grande oportunidade, de ir aprendendo, ir melhorando, tratando as boas virtudes como precisam ser tratadas. E aí, então, meus amigos, vamos ver o que o Evangelho nos traz, vamos ver. Também vamos aqui, recepcionando a Judélia Lima, o Rômulo de Magalhães também aqui conosco. Sejam todos vocês aí bem-vindos. A Lenir Zilman também, que chega até nós. E vamos ver o Evangelho. O Evangelho que nos fala então do capítulo Moral Estranha. Aqui o item 4, 5, 6. Deixai pai, mãe e filhos. Então temos algumas passagens dos Evangelhos
nesse início de hoje. Então vamos lá. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou as suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. São Mateus. Então Pedro lhe disse: por nós, vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhes disse: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou sua casa, ou seu pai, sua mãe, ou seus irmãos, sua mulher, ou seus filhos, que não receba já nesse mundo muito mais, e no século futuro, a vida eterna. De São Lucas. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas me permiti dispor antes de tudo que tenho na minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Também de São Lucas. 3 citações falando sobre deixar os entes queridos, né? Deixar sua terra, deixar sua casa, seus bens. E vamos ver aqui o que o Evangelho fala para nós, né? A respeito desses 3 trechos do Evangelho. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria. Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação à filha deixar seus pais para seguir o seu esposo. O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias, mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que mesmo tomada ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e que com mais forte razão se tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar, por uma hipérbole, quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias. Como nas raças, elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral, quanto ao progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui, senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição
são os do Espírito, e não os do corpo, que esses laços não se rompem, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do Espírito. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Está aí o Evangelho de hoje. Quando fala de separar do pai, separar da mãe, deixar o lar, outras vezes deixar as esposas, deixar os filhos, deixar os bens, né? Então Jesus nos fala disso, né? Aquele que não deixar por meu nome, seu pai, sua casa, sua mãe, suas terras, seus filhos, receberá, aquele que deixar receberá o cêntuplo. Então vejam, há considerações a serem feitas, claro, né, com relação a tudo isso que ele disse. Obviamente ele estava se referindo à questão espiritual. Por isso que ele nos choca, vamos dizer assim, né, até pensar como que Jesus disse, né, para deixar pai e mãe, abandonar tudo. Isso foi, na realidade, também aquilo que os seus discípulos lá fizeram. Seus apóstolos, aqueles que estavam com eles, os mais próximos, deixaram tudo para segui-lo. Claro, seguir quem? Jesus. Jesus, ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. E aqui quando ele fala nesse sentido de deixar, é para se ater que nós precisamos nos ater ao lado espiritual, trabalhar nosso lado espiritual. Porque Jesus é só Espírito em sua plenitude, em sua grandeza. A grandeza máxima que o Espírito pode alcançar chegando perto do Pai, do Criador. Isso é uma coisa muito óbvia. Mas, como nós somos aqui, né, encarnados, claro que valorizamos aquilo que nós vemos. Nós valorizamos o que os nossos sentidos nos trazem, todas as informações. Proximidade da família, inicialmente proximidade dos pais, depois esposa, seguindo os filhos, netos e assim sucessivamente. Então nós somos cercados nesse meio familiar, onde nós nos sentimos bem, onde colocamos nosso amor, onde recebemos nosso amor, onde nos auxiliamos mutuamente, onde procuramos superar as dificuldades e procuramos sim crescer juntos. Crescer no bom caminho, crescer na solidariedade, fraternidade e no amor. É algo absolutamente natural a todos nós que estamos aqui encarnados, não é? Mas, por outro lado, existe esse lado espiritual que não podemos deixar. E como disse, esses laços que nós criamos, familiares, com amigos, eles não se rompem. Né? Não se rompem quando substanciados no amor, substanciados no carinho, na solidariedade e fraternidade. E nós levamos ao plano espiritual quando deixamos nosso corpo, quando deixarmos o corpo que nós temos hoje, que demore muito, claro, né? Mas vamos levar. Assim como vamos levar todo o nosso conhecimento, aquilo que conhecemos, somando-se aquilo que já vinha antes e tirando aquilo que conseguimos tirar de erros anteriores. Então a nossa substância espiritual tende a quê? A crescer nas boas coisas. Porque cada encarnação é essa oportunidade de ir tirando todas as imperfeições que nós temos e que Joana de Ângeles nos fala sempre. Né? E como o próprio Evangelho citou, mesmo aqui nós, foi citado a questão de quando se deixa, por exemplo, para defender a pátria, que não se vai para a guerra, se vai. E por isso deixa-se de amar pai, mãe, filhos? Não. Quando se vai cumprir o serviço militar, né, especificamente passar longo tempo longe da família, né, nos casos onde isso acontece, então não é tão incomum, por exemplo. Nós vemos na internet, acho que todos nós já vimos, situações onde os filhos estão na escola, né? Os pais longe faz muito tempo, homem ou mulher, tanto faz, eles vão normalmente para o serviço militar, seguir carreira, então por isso, claro que o sacrifício familiar é muito maior, porque existe o dever, acima de tudo. Então, após passarem longo tempo, eles voltam, né? E muitas vezes eles voltam sem que os filhos saibam. E quando eles vêm, aquele desespero de correr atrás, correr em cima, porque os laços não se rompem, eles existem. E podem até se fortalecer,
porque estão longe, estamos orando para que tudo vá bem. E isso vai fortalecendo esses laços de família. E nós, quando casamos, não deixamos nossos pais. Filhos, quando casam, não deixam os pais de vocês. Nós deixamos nossos pais. Filhos de vocês que os têm não deixaram a casa de vocês. Muitas vezes vão para longe, extremamente longe. Irmãos vão para muito longe. Isso diminui esse laço de família, de amor? Não. Não. Então, o cuidado que nosso mestre nos diz é a atenção ao nosso lado espiritual. E ele fala naquele sentido figurado, né? Que é tão comum a ele. E para seguir a Cristo, na acepção do termo, para seguirmos as orientações que ele nos deu, é para nós ainda hoje difícil. Alguém pode dizer que é fácil? Alguém pode dizer que eu consegui. Não consegue, é muito difícil. Imagine então 2000 anos atrás. Então por isso que nós estamos sendo informados, esclarecidos, bem informados com a graça de Deus, e aí estão as explicações que o Evangelho nos dá sobre aquilo que ele disse, né? Não foi nada de extraordinário para quem entende realmente as palavras no sentido que ele quis dar. Deixar tudo, né? E seguir ao Mestre significa abrirmos mãos de nossas imperfeições, todas nossas imperfeições, para que sim, nós melhoremos a cada possibilidade que nós temos aqui, como nós estamos hoje, né? Então estejamos atentos a isso. Estejamos sim atentos a isso, porque seguir ao Mestre, chegar até ele, não vai ser fácil. Vai haver muita renúncia e, como diz nos próprios textos bíblicos, vai haver para nós, todos nós indistintamente, muito, muito, muito choro e ranger de dentes, para que nós possamos sim dizer, estou seguindo os passos do Mestre. Que as bênçãos do Pai nos fortaleçam sempre, sempre, na nossa caminhada, né? Enfrentando as dificuldades e, acima de tudo, abrindo nosso coração a essas orientações que nosso querido Mestre nos dá. Reflexão de cada um de nós, como sempre, né? Então, meus amigos, vamos aqui dar, né, boa noite para quem chegou depois, já chegou aqui em trânsito. A Lúcia Celim, olha a Lúcia Celim aqui, né? Também agradecendo esse momento. Claro, o momento de todos nós aprendemos juntos, falamos juntos. Vocês podem aí colocar também sua opinião, não há problema algum. Né, Lúcia? Muito obrigado pela sua manifestação. A Cacilda Cassiano, que também está aqui conosco. O Elísio de Souza Neto, a Rita de Cássia dos Santos, Fernando Palucci, o Pedro Freitas, né? A Leni Souza aqui, dando boa noite para a Lúcia Celim, que é irmã dela. Muito bacana. E nós estamos aqui, claro, viu, Leni? Trabalhando, passando o Evangelho, Joana de Ângeles, orientações para nós, para até facilitar nosso dia a dia, né? E também aqui a Viviane Leal, pedindo orações para o esposo Antônio Donizete, o pai Eurípides Leal Rosa, Amélia Leal de Oliveira Rosa, a Mela Camila, minha Mariana William, Guilherme Arthur, Maria Clara Emanuele. Todos nós estaremos, claro, mentalizando você também, viu? Viviane, no momento da oração, mentalize todos os seus parentes, podemos mentalizar todos os nossos amigos, todos aqueles que nós sabemos que precisam, né, daquele reforço físico, e também mentalizar com alegria aqueles que aniversariam, aqueles que nascem, aqueles que casam, aqueles, enfim, que estão atravessando momentos felizes. Porque nós, nossa humanidade é assim, não é? Nem sempre estamos bem, nem sempre estamos felizes, mas também nem sempre estamos mal. Intercalamos essas fases, então vamos aproveitar, pedir sempre, qualquer que seja o motivo, as bênçãos do mais alto, né? Também aqui a Rose Todero conosco, a nossa prima, boa noite. A Geni, campanha de Rio Claro, boa noite para você, Geni. Então, para todos vocês, o nosso grande boa noite meu, boa noite da Célia, que está aqui também. Está aqui concentradinha do outro lado do vídeo, bem atrás do vídeo aí, está a Célia aqui. Também nosso boa noite vai para o Nilton Roberto Miller, vai para Paula Alves Oliveira, vai para o Batista Januário,
o Gadio Medeiros, Damião Assis, a Rita de Cássia, também a Vilma, Ana Esquiavo, a Nádia Gildásio, a Sandra Oliveira Vita, a Heloísa Cruvinel, Henrique Zimmermann, Carlos Santana, também que deixaram o seu likezinho bacana, e para vocês que também compartilham, né, que a gente sempre agradece, claro, inclusive depois lá colocando por escrito o agradecimento. Então, meus queridos amigos, vamos ver o que Joana nos traz? Vamos lá, vamos ver o que Joana fala para nós hoje sobre ansiedade. Quem de nós não tem aquela ansiedade de vez em quando, embora outros sejam constantemente ansiosos, né? Parece que o mundo anda tão devagar e ele tem pressa, a pessoa tem pressa. Pressa que se resolva isso, pressa que se resolva aquilo, e fatalmente a ansiosidade pode trazer problemas para a própria pessoa, nós bem sabemos disso. Vamos ver o que a nossa prezada Joana fala para todos nós aqui? Vamos lá. Pergunta 161. Uma das características de nossa época é a ansiedade. O que vem a ser ansiedade? Quem é o ansioso? E ela diz: a ansiedade traduz desarmonia interior, insegurança e insatisfação. É a crença no inconformismo, do qual decorre a incerteza em torno das ocorrências do cotidiano, do dia a dia. Olha o que ela diz, né? Ansiedade traduz desarmonia interior, insegurança e insatisfação. É a crença no inconformismo. Eu não me conformo que isso esteja demorando tanto. Eu não me conformo que isso esteja acontecendo. Eu não me conformo que fulano fez aquilo. Preciso resolver logo. É uma desarmonia, né? O ansioso perturba-se e perturba. O ansioso perturba-se e perturba. No seu estado de ansiedade, desgasta-se e exaure aqueles que se lhe submetem ou com quem convive. É uma ocorrência, claro. A ansiedade pode ser considerada como um fenômeno de desequilíbrio emocional. A ansiedade pode ser considerada como um fenômeno de desequilíbrio emocional. Então a pergunta que nós fazemos a nós mesmos, podemos fazer a nós, né, cada um de nós: e quando eu estou ansioso? Eu sou sempre ansioso, a ansiedade vem de vez em quando, eu vivo ansioso. Por que eu vivo ansioso? Não é? Littré, o eminente pensador positivista, afirmava que a inquietação, a ansiedade e a angústia são manifestações de um mesmo estado. Olha só. Inquietação, ansiedade e angústia são manifestações de um mesmo estado. O mesmo estado de espírito. Porque quem coordena nossos pensamentos é o nosso espírito. Mediante exercício da vontade, recorrendo-se à terapia especializada, a ansiedade se transforma em clima de paciência, aprendendo a guardar no tempo, na hora e no lugar próprios o que deve suceder. Veja só, mediante exercício da vontade, recorrendo-se à terapia especializada, a ansiedade se transforma em clima de paciência, aprendendo a guardar no tempo, na hora e no lugar próprios o que deve suceder. Então, claro que em uma análise grosseira, o que vem a ser ansiedade? Como diz aí, então, aquela chamada falta de paciência. Quantas vezes nós dissemos para um, para outro dos nossos familiares, conhecidos, amigos: você não tem paciência, você é ansioso, é muito ansioso. Ou falamos para nós mesmos, não é? E é uma grande realidade. Então, o que recomenda Joana? Recomenda uma terapia, trabalhar isso. Claro, com aquele profissional especializado. A Joana, ela fala muito em termos psicológicos, todos percebemos, sabemos disso. Ela tem até acho que são 17 livros, chamada Série Psicológica de Joana de Ângeles, onde ela trata de nós, de todos nós, das nossas características, nossas ansiedades, nossos acertos, nossos erros. E é muito interessante. E ela finaliza então dizendo: se experimentas contínuos estados de ansiedade,
para a meditar e propõe-te renovação de conceito espiritual. Se experimenta os contínuos estados de ansiedade para a meditar e propõe-te renovação no conceito espiritual. Porque como ela mesma falou aqui, né? No seu estado de ansiedade, e nós percebemos muitas vezes essas pessoas que elas realmente acabam se desgastando. Desgasta-se e exaure aqueles que se lhe submetem ou com quem convive. Ou, como ela diz, não só a pessoa acaba se exaurindo, né, por tanta situação de impaciência, de ansiedade, como também aqueles que estão próximos. Né? Porque ela fica cobrando, fica falando, fica num estado de inquietação muito grande, num estado de angústia muito grande. Por isso que ele disse aqui, o Littré, né, que é o pensador positivista, que ele falava: inquietação, ansiedade, angústia são manifestações de um mesmo estado. Né? Então aí, vamos, como diz Joana, procurar exercer sempre nossa paciência. Sempre. É algo que nós precisamos ter, porque senão nós entramos em desequilíbrio. Nós nos desequilibramos e aí podemos entrar nesses estados, como foram citados, de inquietação, ansiedade, angústia. Né? Então, é o que finaliza. Joana nos diz: se você está continuamente tendo nesses estados de ansiedade, de angústia, né, inquietação, para a meditar. Ou seja, dá um tempo, procura relaxar um pouco, pensar um pouco, meditar um pouco e propõe-te renovação de conceito espiritual. Porque isso daí tudo vamos dizer, é um tratamento que se precisa fazer dentro da sua própria consciência, dentro da sua própria maneira de encarar aquilo que acontece. E, no mais, e muitas vezes, claro, necessário um profissional especializado que vai te informar, que vai te dizer, que vai te orientar para você conseguir se acalmar, né? E que a ansiedade não faça parte do seu ou do nosso cotidiano. É Joana de Ângeles hoje aqui conosco, tá bom? Então vamos para o encerramento. Recuperando, né? Vamos então novamente parabenizar os aniversariantes que estarão em nossas preces, nossa oração. A Carmen Souza, o Marcos Rodrigues, a Fabiana Dias, Vilma Venga, Thalita Oliveira, Ítalo Moreira, Jaciara Malavaz Gonçalves, a Maria Aparecida e todos aqueles que vocês sabem que estão aniversariando, mentalizem, parentes, amigos, né? Todos aqueles na particularidade de cada um. E também pedir pelos nossos irmãos que necessitam e necessitam muito deste reforço físico, né? Aquele equilíbrio, aquela reorganização do seu corpo físico, e as preces são fundamentais para que isso possa ocorrer, trazendo a própria tranquilidade para aquele que necessita, para que ele se organize e possa ir respondendo melhor aos tratamentos necessários a cada caso. Então vamos também orar pelo Richard Firmino Castro, Arlindo Joaquim da Silva, Henrique Cassiano Rosa, Luciano Batista da Silva, Tabata Aldre Ruiz, Rodrigo Nunes Frade, Margarida Pucci, Elaine Pieroni, Leonardo Henrique, Marisa Belmudes, Maria Aparecida Capellini, Ana Paula Firmino, Antônio Donizete Neves, a Viviane Leal, Maria da Consolação Almeida Pinto, Rubens Cassiano Rosa, Geraldo Soares e Melo, Elton Franco de Lima, Fátima Aparecida Cardoso Bertolo, Paulo Henrique da Costa Cunha, Tennyson Santos de Jesus, Rosa Ferreira de Ávila, Gabriel Ruiz Miller, José da Costa Travassos, Amanda Cassiano Dias, Rizoraide Maria da Silva, Pedro Lemos, Ivone Bueno Quirino, Osni Belotti, Giovanni Araújo Barreto, Monize Caputino Talasso Lopes, Rony Teixeira Lopes, Pedro Henrique Talasso Venerando, Igor Gabriel, José Nunes, Inês Montovanelli Nunes, Marilena Pascales, Elia Jean Pascales, Eleonaldo Gouveia, Sebastiana Edeltrudes da Silva, Elisete Blitchuvé, o Ariel Blitchuvé de la Zena. A todos esses nossos irmãos que nós citamos, vamos fazer nossa oração
Vamos então, a partir de agora, ouvindo então, inicialmente os acordes da música, né? Vamos nos tranquilizar, relaxar um pouquinho, para que possamos, claro, conversar com o nosso Pai, nosso Criador. Vamos lá então? Vamos lá. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filipe, ad te suspiramus, gementis et plentes, in ac lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, na terra, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime que em tudo, todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar aos nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da tua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. E assim seja, Pai. Pai de todos nós, Pai de todos os aflitos, Senhor deste nosso mundo, Senhor de todo o universo, de todas as estrelas, de todos os sóis, de toda a vida. Senhor, nós os agradecemos por ter nos dado a vida na sua criação espiritual, a vida física que todos nós aqui estamos reunidos, unidos em um único pensamento de amor e que leva até vós nossos agradecimentos, Pai. Leva até vós também nossos pedidos, nossas súplicas. Leva até vós o amor que todos temos por nosso querido Mestre Jesus, nosso respeito, amor por nossa Mãe. Obrigado, Senhor, porque nos colocastes nesse mundo para aprendermos, colocastes a todos nós nesse mundo para que pudéssemos, por nossos esforços, irmos melhorando espiritualmente, deixando de lado todos os nossos erros, procurando nossa reconciliação e o caminho de luz. Este caminho de luz, Pai, que seja iluminado por todas as nossas boas obras, estrelas que brilham pelas conquistas que todos nós alcançamos. Por isso, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado por todos os nossos irmãos, por todos nós encarnados, desencarnados, por todos os seus filhos que aniversariam felizes, por todos os seus filhos que vêm a este mundo abraçando a vida física, por todos os seus filhos, obrigado, Pai, que cumpriram aqui sua jornada junto a todos nós, entes queridos que se foram, seus filhos que estão no plano espiritual, acolhidos, amparados, iluminados, fortalecidos por nossas preces de amor, fortalecidos por nossos pensamentos de alegria, assim como esses nossos irmãos que nos deixam pelo Covid tão tristes e solitários em clínicas, hospitais, todos os nossos irmãos da saúde que trabalham enobrecedor, Pai, assim como agradecemos pelo nosso trabalho, pelo nosso ambiente de trabalho, agradecemos por quem nos dá o trabalho,
que fortalecidos sejam sempre. E agradecemos, claro, Pai, por nossas casas de oração. Agradecemos por nossos lares, onde nos reunimos, famílias juntas, trabalhando pelo progresso, procurando sempre reparar todos os seus erros. Obrigado pelos nossos lares, onde suas bênçãos, ó Pai, purificam e enobrecem. Obrigado, Pai, por todos os dirigentes de nossas cidades, estados, de nosso país, de todos os países que sim, Senhor, seu amor atinge o coração e acima do orgulho, acima da vaidade, acima de tudo que denigre, possam sempre trabalhar o melhor pelo seu povo. Grato, Senhor, agradecemos sempre. Agradecemos por aqueles que vêm aos nossos lares, trazendo o seu amor, partindo com muito mais amor do que quando aqui chegam, em nossos lares. Obrigado pelos nossos familiares, Pai. Obrigado pelas bênçãos derramadas sobre todos nós, que nos harmonizam, nos fortalecem. A todos esses irmãos que citamos e a todos esses que estão em nossa mente. E, enfim, a todos os seus filhos. Seus bálsamos nos equilibrem, nos fortaleçam, nos reajustem, nos iluminem para que vejamos um longo caminho à frente e tenhamos a vontade e o ânimo de trilhar sob sua orientação, sob a orientação de nosso Mestre Jesus. Que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita esteja sempre conosco, em todos os dias de nossas vidas. Por isso nós os agradecemos, agora e para todo sempre. Que assim seja, Pai. Abençoa esta água que bebemos, que beberemos e que constitui nosso corpo em harmonia. Que assim seja, agora e sempre. E aí esta água que bebemos, esta água que beberemos, esta água que está no nosso corpo, abençoada, fluidificada por nosso Pai, nos traga o equilíbrio, nos traga aquela paciência que tanto precisamos, nos harmonize em nosso lar, no ambiente em que vivemos. E assim também, agradecendo a vocês, porque juntos nós procuramos nos harmonizar, mentalmente harmonizar o nosso lar, os ambientes onde estamos e sempre agradecendo ao nosso Pai. Então, meus queridos amigos, um beijo grande, enorme para vocês, o tamanho desse país, que vá para todos aqueles onde o amor possa chegar. Aquele abraço, coração a coração meu, da Célia, estamos mandando para todos vocês muita harmonia, muita paz, né? Um bom, maravilhoso descanso nesta quarta-feira, uma ótima quinta-feira, porque a semana continua e sejamos fortes para enfrentá-la, mas acima de tudo, conscientes de nossos pensamentos, conscientes que podemos e devemos sempre fazer melhor o melhor. Até amanhã, fiquem em paz, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e amanhã estaremos juntos pela sua graça e por nossa vontade. Que assim seja, que a paz do Senhor seja sempre conosco. Distribuam com fartura e com alegria. Até amanhã. Tchau.